Dia, tudo bom? Tudo ótimo. Vamos esperar Ah, um pouquinho aqui, a gente vai com começar. Tá tudo bem? certeza, tudo ótimo. Acabei de fazer um treino aqui com várias nutricionistas, amigas que também trabalham com CrossFit. Foi uma Aham. live de uma super referência na área, Andréia Naves, que é uma professora que eu admiro bastante. E aí teve um treininho agora, 9 horas. Aí eu falei, pô, que show! Então vou falar, treinar com a galera do CrossFit, falar com a galera do CrossFit depois. Vai ser Legal. bem, enfim, vai casar com as ideias do tema de hoje, com certeza. Bacana. A gente vai começar daqui a pouquinho, Fernanda. É legal que você falou isso, né? Porque é interessante como a galera do CrossFit está bem unida nesse momento, né? Talvez Muito. é uma modalidade que se juntou, né? Tá entrelaçadas ali. Isso é muito bacana, né? O CrossFit tem um senso de comunidade muito legal, né? Um laço maior, né? Isso sempre foi muito o que eu me admirava, né? Na verdade, admiro. Quando eu comecei a trabalhar, né? Uma das coisas que mais me despertou na vontade de realmente trabalhar com a modalidade, além de ter uma associação também com o padrão alimentar que eu acredito, Uhum. é, esse senso de comunidade ele é muito legal, né? Ele realmente ele traz o outro, não tem essa competitividade tão alta como encontramos em outras áreas, né? É óbvio que existe a competição, é natural do ser humano, mas de fato todo mundo é muito unido, né? Dentro do seu próprio boxe, como que a comunidade CrossFit, de uma maneira geral, é de fato muito unida, né? É muito, Eu acho que muito legal. isso é o grande lance, né? Isso é o grande diferencial do CrossFit. Algumas coisas são importantes, né? A intensidade, a variação de movimentos, isso é bem cativante. Mas esses laços que a gente cria fora do box, né? Eu acho que são poucos esportes, poucas modalidades que conseguem construir isso, né? Isso é Com muito bacana, certeza. assim. Os E a esportes gente tá... que têm essa ação mais coletiva, né? Eu vejo que tem um pouco mais esse mesmo pensamento, né? Esse mesmo pensar, essa mesma filosofia, né? De trabalho, de você trazer o outro para próximo, né? Entender que cada um tem uma evolução, que tem o seu time, né? É muito legal esse respeitar da comunidade em si. Inclusive, uma primeira meta-análise que a gente teve dentro dos estudos relacionados ao CrossFit, o que mais foi evidenciado foi exatamente o senso de comunidade, né? O quanto que, de fato, o CrossFit ele abraça, independente de um estereótipo, independente de uma faixa etária, né? De você já ter praticado CrossFit antes ou não, ele realmente ele consegue abraçar muitas coisas ao mesmo tempo, sem fazer muita seleção, né? Isso é muito bacana. Vamos começar? Deixa eu me Vamos. apresentar aqui, galera que tá aí. O pessoal tá acordando agora ainda, né? Né? Aproveitando aí, né? Sábado também, né? E, Estamos não, em e, foi, quarentena, mas os hábitos são mantidos muitas não, e vezes. ontem foi feriado, né? É verdade, O verdade, pessoal se esticou um verdade. pouquinho nas lives aí. Mais um pouco, né? Galera, isso é bom. Gente, muito bom dia. Meu nome é Edmar Lopes, sou professor de Educação Física e hoje a gente vai ter um papo aqui super bacana com a Maria Fernanda Pio, que é a nossa Nutri aqui, maravilhosa, assim, uma mega profissional que admiro muito. E hoje a gente vai ter a oportunidade aqui de tirar algumas dúvidas, né, e trocar uma ideia realmente, como que a gente pode, o que a gente pode fazer para se tornar, ficar mais saudável nesse período que a gente, esse cenário que a gente está vivendo aqui, né? É verdade. Então, Fernanda, vamos começar lá do começo, assim? Vamos, Vamos lógico. Fala pra galera, eu também gostaria de saber, a gente nunca conversou sobre isso. Quem que é a Fernanda, assim? Fala, você é aqui do Rio de Janeiro? Quem que é Sou a Pio aí? a Maria Fernanda Pio, vamos lá. Então, sou do Rio de Janeiro, nasci no Espírito Santo, mas sempre morei no Rio, né? Então, sou uma carioca, vamos dizer assim. Me formei em 2008, né? Sempre fui uma apaixonada por esporte. Uhum. Minha primeira alternativa seria educação física, mas na época, Sério? sério, eu tenho uma paixão. Acredito que ainda vou concluir, porque eu cheguei depois de formada em nutrição, Ó, a eu profissão do cheguei futuro, a. hein? Oi? Profissão do futuro, hein? Profissão do futuro. Das duas, né? Na verdade, a A área da Nutri também. saúde, ela
ela tem uma importância, né? E principalmente nos tempos em que estamos vivendo, eu acredito que as pessoas estão se conscientizando mais da importância de todos esses profissionais, né? Que tentam Exato. trazer de alguma forma. E a gente vai falar da importância até, eu coloquei um dos tópicos do tema, da gente falar da equipe multidisciplinar, o quanto que ela é importante no tratamento, né? Independente dos objetivos. O nosso hoje vai ser o emagrecimento, mas independente das metas, né? Cada um vai ter certamente uma importância no trabalho desse paciente ou desse aluno. Mas falando um pouco da minha formação, então eu ia fazer educação física, cheguei até a iniciar, a cursar, depois de formada em nutrição, tive que trancar por oportunidades dentro da nutrição, onde eu comecei a viajar muito. Me formei em 2008 pela Universidade Veiga de Almeida, estudei ali na Tijuca, na Ibituruna, um amor muito grande por essa faculdade. Apesar da nutrição, na minha época, né, onde a nutrição esportiva não tinha ainda a evidência que tem hoje, né, o trabalho não era tão grande, realmente a minha formação foi muito baseada na área clínica, né, meus estágios, minha experiência na área da graduação, na época da graduação foi muito a área clínica, mas pela minha paixão pelo esporte, por sempre ter praticado esporte, enfim, fui jiu-jiteira até os meus 15 anos, lutei Muay Thai durante toda a minha formação, né, durante o meu período aí dentro da faculdade de nutrição, e sempre pratiquei muito esporte, né? Então, o esporte sempre esteve muito presente na minha vida, apesar de pouco acesso à informação na minha época de estudante. Logo depois, durante a formação e posteriormente a ela, eu comecei a fazer cursos, né? Tentei me especializar um pouco mais, buscar essa informação que era carente na minha época de estudante, vem melhorando bastante. Hoje eu falo para os meus estagiários o quanto que eles podem aprender, né? Eu tive um pouco mais de dificuldade ao acesso, eu acredito que até na tua área, né, Ed, você também já acorda há bastante tempo, né? Hoje o universo de informação ele está muito mais amplo, né, do que na nossa época, e aproveitem, né, que a galera que está aí, que é estudante, enfim, que está pensando ainda no que vai estudar, assim, aproveitem um momento que realmente está muito rico, né, de informação. E depois de formada, eu comecei a trabalhar muito na área de esporte, tive algumas oportunidades de trabalhar na indústria de suplementos, então fiz um trabalho muito legal em alguns estados, e aí me abriu um campo, né, antes de falar do CrossFit, eu tive uma oportunidade de trabalhar no Maranhão e no Acre durante muitos anos, né, e inclusive o meu primeiro contato com o CrossFit, por incrível que pareça, apesar do Rio de Janeiro ser uma janela para várias regiões, né, esse culto ao corpo que a gente tem, essa forma, né, de gostar realmente de mostrar a nossa estrutura física, ela é muito vista, né, pelos outros estados, principalmente nessas cidades um pouco mais provincianas que eu fui trabalhar. E me abriu um leque de oportunidades muito grande, né, não só dentro da área de suplementação, como dentro do CrossFit. A primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com CrossFit foi no Acre, né? O Acre existe e eles são muito crossfiteiros, inclusive. A gente tinha até uma carência aqui, eu não tinha contato com essa modalidade, eu até me surpreendi, que eu falei, CrossFit, engraçado, no Rio de Janeiro eu já tinha alguns anos de formada, não tinha esses meus 12 anos de formada, mas eu tinha ali... Você se formou em que ano? Só para a gente entender aqui. 2008. 2008. São 12, né? Agora, pelos cálculos, mais ou menos isso. Eu vou fazer, porque eu me formei no segundo semestre, né? Não foi no primeiro. E aí me abriu a minha primeira experiência dentro do cross, foi no Acre, né? É uma cidade mais de interior. E eu, realmente, uma das coisas, falando da comunidade que a gente estava citando no início, né? Cara, era muito louco, porque a cidade é pequena, né? Então, você, tipo, sábado, que é clássico, né? Os treinos de sábado são os treinos onde a galera se reúne, aquele momento de descontração, né? É muito legal os treinos do sábado, né? Acho que a galera adora ir aos sábados. E, cara, a cidade, você não tinha ideia, assim. O Boga era CrossFit. Se você era um evento. Seu filho ia pro CrossFit que você ia achar. Teu marido acordou, não tá na cama, ia pro CrossFit que ele tá... A cidade toda, prefeito... Cara, era muito engraçado todo o quanto que realmente cativou a cidade. Então, isso
assim, como uma nutricionista que já trabalhava com esporte, óbvio que eu via que, né, quem gosta realmente de esporte tem essa coisa de treinar sábado, de se encontrar com a galera, de seguir planilha, já vive muito, mas eu fiquei realmente abismada com esse senso de comunidade que o CrossFit gerava na região. E logo depois eu comecei a ter outras oportunidades, né? Fiquei à frente de um programa grande aqui do Rio de Janeiro, que é o Rotary, né, Brasil, com uma outra box, e isso foi me abrindo, né, um leque. Dali eu comecei a trabalhar tive a oportunidade de palestrar, apesar de não ser o meu dom, né? Na verdade, eu estou tentando desenvolver ele, até pelas oportunidades que a área me deu. Então, já tive oportunidades de dar aula relacionando a nutrição e crossfit em pós-graduação, tive a oportunidade de apresentar meu trabalho em alguns congressos, e venho levando, né, esse trabalho, até chegou, na verdade, o meu novo box, né, o box que eu tenho trabalhado hoje, além de um box lá em Campo Grande, são vocês, né, o pessoal do KM, que já me conhecia, na verdade, eu já tive até amigas que trabalharam com vocês. Você sabe que eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande. Você falando Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul, sim. Tem vários amigos lá. Que legal, que top. Legal. Coincidência. E aí é isso. E aí eu tô aqui, né? Sempre trabalhei com nutrição esportiva, sempre foi o meu foco. A clínica acaba aparecendo dentro do consultório, mas ela é associada à atividade, né? Eu não trabalho, por exemplo, com um renal sedentário, um obeso sedentário, não é o meu público, né? O meu público é um público, de fato, no mínimo ativo. Quando aparece sedentário, graças a Deus, eu sempre consigo convencê-lo de praticar algum tipo de esporte, de exercício, seja ele qual for, principalmente o que ele mais se identifica, isso é muito importante, né? A pessoa precisa se identificar para dar continuidade, que é um pouco do que a gente vai falar, né? O sucesso ele está relacionado à manutenção dos bons hábitos, né? Um dos primeiros pontos que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho sobre emagrecimento, né? Então, primeiro ponto é você se identificar, você tem que gostar, né? De estar praticando para, de fato, você fazer disso um hábito. Isso é extremamente importante. Então, esse é um pouquinho da minha história. É bacana. Então, tipo assim, você com essa carinha de menina, é certo afirmar aqui que você já tem 12 anos de experiência na área, que é muita coisa, né? Tem uma história bem legal, assim. Tem uma história bem legal já. 12 anos trabalhando na área, apaixonada, né? Eu vejo muito isso, né? Eu vejo, a gente teve a oportunidade de conversar outras vezes aí, e eu vejo a sua paixão, né? De querer passar isso para as pessoas, é o que a gente sente aqui também, né? Eu preciso levar essa informação para o maior número de pessoas, né? Eu me sinto... de forma fácil, Exato, eu me sinto muito nessa obrigação. Eu falo o seguinte, eu não sou um profissional apenas de educação física, eu sou um profissional da saúde, né? Então eu preciso levar essa informação para as pessoas, né? Aquilo que realmente fez bem para mim, mudou a minha vida, eu preciso levar isso para o maior número de pessoas possível. Então é minha obrigação. E eu vejo muito isso em você também, né? A gente deu uma palestra aqui pra gente, você falava assim, com brilho no olho. Gente, é assim. Eu falei, cara, isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque as pessoas precisam... Isso é muita verdade, né? Isso é muito legal. A gente tem que, acho que quando a gente fez lá o nosso juramento, né? Acho que quando a gente escolheu, na verdade, cuidar do outro, de fato isso está na nossa essência, né? A gente vai precisar, óbvio que tem alguns que têm um pouco mais de timidez, tem outros que passam através, enfim, de um cuidado, de um trabalho não tão oral, né? Mas eu sempre que me coloquei, apesar de ter muita vergonha ainda de me colocar em público, né? Como eu falei, é uma situação que eu não me sinto ainda tão confortável como dentro do consultório, né? Porque eu sempre trabalhei esses anos todos, apesar de ter trabalhado em muitos lugares, o meu foco sempre foi atendimento, né? Dentro do consultório, frente a frente ali com o paciente, então eu tenho uma liberdade muito grande dentro das minhas consultas e tento trazer sempre muito paciente para perto de mim. Quando me coloco em público, eu já começo a falar, cara, não, mas, poxa, vamos passar informação, né? Vamos acreditar, a tua essência, né? A galera precisa, de fato, entender que a nutrição, ela é simples, né? A gente está vivendo num momento onde a informação está muito acessível, mas muitas, infelizmente, das informações são passadas de forma distorcida, né? Como se houvesse realmente uma fórmula mágica, ou, enfim, uma única estratégia de ser trabalhada, ou uma melhor do que a outra.
E quando os profissionais, de fato, como eu tento me posicionar, a gente tem que passar a real história, né? De fato, as pessoas precisam ter dentro dos seus hábitos de vida, né? Manter isso. Não existe milagre, né? Que é um pouco do que a Exato, gente vai exato. falar, mas acontece. Se você tiver um A pouco... gente fala a mesma língua, né? Eu acho que é um pouco isso mesmo, é você simplificar aquilo que as pessoas estão distorcendo, porque as pessoas buscam muita informação na internet, né? Por exemplo, a gente estava aqui numa live na quarta-feira e 3 minutos antes de começar a live, um amigo me mandou um áudio, né? Eu falei para ele, cara, né? Se tiver a oportunidade, veja essa live que eu vou dar aqui, é bem bacana, tal. Ele mandou um áudio e falou, vocês são malucos, vocês fazem atividade física todos os dias e fazem dietas malucas. Eu falei, não é nada disso. Então as pessoas vão buscar alguma coisa na internet, né, principalmente sobre crossfit, sobre nutrição, e olha sempre os extremos, né, e acha que isso é uma forma correta, né, de fazer aquilo. Não é isso, né? É muito mais simples você, de repente, fazer atividade com regularidade, né, e ter uma rotina, né, muito mais saudável, que isso vai te dar um resultado lá na frente. Né? Sem dietas malucas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, é exatamente isso, é simplificar, né, aquilo que as pessoas estão distorcendo cada vez mais. Essa questão da informação na internet, todo mundo tem acesso de forma muito simples, né? Basta um telefone ali, né? E as pessoas ficam sabendo de tudo que está acontecendo. Mas, muitas vezes, o que uma pessoa está vendo, de repente, não é para ela. Né? Aquela coisa de você, que isso é para mim? E as pessoas vão, talvez, as pessoas querem fazer, mas aquilo realmente não é para ela, é, de repente, para outro público, né? Então, é legal ouvir profissionais da área justamente para isso, porque isso é uma coisa muito individual, né? Tanto a atividade física, eu acredito que sim, a nutrição também, é como se fosse um remédio, né? Acho que a gente tem que dar na Cada um tem a medida. sua dose, né? Exatamente, exatamente. A gente fala muito essa língua, assim, a gente fala muito isso, simplificar o que as pessoas estão distorcendo por aí, né? Isso. Vem cá, e um pouquinho antes aí da gente começar nesse bate-papo sobre emagrecimento, por que você entrou, por que você escolheu essa nutrição, assim? Tal, tipo, cara, eu andei por ali na educação física, apaixonado por futebol, por esporte, mas por que nutrição, assim? Tem que tomar uma decisão, né? Vamos lá. Como eu falei, minha primeira alternativa, por sempre ter sido uma criança, né, que vivia o esporte, eu fiz natação, fiz capoeira, fiz judô. Cara, pensa no esporte, pode ter certeza que eu pratiquei, né? Nem que seja por um mês, uma semana, eu experimentei e eu levo isso para minha vida, né? Eu sempre falo um pouco disso quando eu tenho a oportunidade de palestrar para nutricionistas. Eu sempre gostei de tentar entender as modalidades, ou pelo menos ter uma experiência, vivenciar, né, experimentar. Então, eu sempre tive um amor muito grande pelo movimento e, né, pelo esporte. A minha mãe sempre foi muito ativa, sempre de uma certa forma se cuidou. E isso sempre foi, de uma certa forma, minha referência, né, de estilo de vida. E, enfim, na gravidez, né, e isso sempre me trouxe muito o esporte. E minha primeira alternativa seria educação física, mas na época eu era casada com uma triatleta e a professora de educação física, e eu falei, cara, poxa, por que não trabalhar com algo que eu possa juntar, né, casar? E aí eu fiquei naquela, comecei a me preocupar mais com alimentação com 17 anos. E aí talvez foi o meu início, meu despertar. Eu malhava numa academia aqui da Zona Sul que se chamava Neves Gym. Não sei se você de repente lembra, mas era Neves, era um pouco quase hoje onde em frente ali a Bodytech, perto ali das Dias da Rocha. Tinha uma academia de maromba ali. E eu sempre gostei. Eu comecei a fazer musculação, né, a treinar com 12, 13 anos de idade. Eu já comecei a praticar musculação. E aí eu comecei a treinar nessa academia, que era bem de maromba na época, e tive a oportunidade de competir nesse Miss Bikini, Miss Fitness, né, Wellness que a gente tem hoje, né? E aí eu comecei a ter uma experiência rigorosa com planilha alimentar, né? Confesso que na época eu errei, eu fui como algumas pessoas, eu não fui no profissional mais adequado. Antigamente a nossa referência acabava sendo os próprios fisiculturistas, então eu tive uma primeira experiência alimentar com uma dieta, né, de fisiculturista. Depois eu fui procurar profissionais, trabalhei com medicina de esporte, trabalhei com nutricionista, já fui procurar algo mais especializado, mas minha primeira experiência foi com dieta de
frango com batata doce, clara de ovo, né? Fiz aquela dieta Radicalizou de cara. Pum. bem bodybuilding. E aí comecei a ter um olhar mais preocupado, até porque eu consegui atingir um nível estrutural com os meus 17 anos, que eu falei, caraca, que interessante, né? Se eu associar uma alimentação mais rigorosa e um treino mais intenso, olha o que eu fiz, né? Como é que meu corpo ficou aos 17 anos. E associado depois com esse relacionamento, onde já me trazia o esporte, né, como algo importante, eu falei, pô, vou casar e vou juntar o esporte com a nutrição. Acho que vai ser uma soma, né? Mulheres, sabem, né, se envolvem muito no relacionamento. Eu falei, pô, acho que vai ser interessante. E aí acabei, enfim, me separei, né? E hoje mantive aí a nutrição como foco e estudei nutrição, me apaixonei e espero ainda fazer educação física em algum momento da minha vida. Sem dúvida, tem tudo a ver, né? Um vai complementar o outro. Vamos entrar um pouquinho nessa parte de nutrição, para a galera que está em casa aí. Me fala uma coisa, eu acho que isso é uma pergunta assim, bastante comum, né? Que eu acho que todo mundo tem essa curiosidade em casa. Eu, pelo menos, bastante. Na sua opinião, com esses 12 anos já de experiência na área, qual que, de repente, a gente tivesse que... Qual que é o maior desafio para você, para as pessoas conseguirem emagrecer? Assim, de uma forma bem geral, assim, o que você acha? Qual que é o grande desafio que você acha, com a tua experiência de 12 anos, que as pessoas têm, né, em emagrecer? Cara, eu preciso fazer isso, as pessoas têm aquela barreira, né, que a gente não consegue superar. Então, o primeiro ponto que eu sempre que eu trouxe ali, enumerei alguns pontos importantes, né, sobre o tema emagrecimento, né, emagrecer para sempre, né? Qual é o segredo de você ter essa manutenção, né, estrutural, de saúde, enfim, estética, que é muito buscado, né, hoje almejado por muitas pessoas? Até pelo acesso, né, a esse culto, né, a beleza que a gente tem dentro das mídias e está se tornando cada vez maior porque as pessoas agora estão confinadas e não saem da tela do celular. Seguinte, primeiro é a gente de fato entender que não existe uma fórmula mágica, né? Então não adianta querer seguir a dieta da blogueira, a dieta da amiga, a dieta do fulano, porque por mais semelhante a sua necessidade possa ser igual a desse outro, você precisa buscar entender a tua real necessidade, como o Ed falou um pouquinho lá atrás. Qual é a sua dose do medicamento? E hoje o nosso medicamento é o alimento, né? Faça do alimento o seu melhor medicamento. Daí, né, eu acho que essa frase clássica, e de fato nós deveríamos pensar dessa forma. Só que você tem uma necessidade. Daí a importância de você ir, muitas vezes, no nutricionista, né? Porque ele vai fazer uma avaliação do seu dia, né? Do quanto que você precisa a nível basal, né? Que é para o funcionamento da sua máquina, mais o seu gasto com atividades diárias, né? É uma pessoa mais ativa, é uma pessoa que fica sentada no trabalho o dia inteiro, agora confinada, talvez um pouco mais, né? Menos movimento. E qual é o nível de atividade física dessa pessoa? É iniciante, é moderado, é alta performance? Porque o que vai, né, de fato determinar o quanto de batata doce, o quanto de whey, o quanto de clara de ovo, o quanto de vegetal é, de fato, essa tua rotina, né? Qual é com quem que a gente está falando, né? Então a gente tem que entender qual é a nossa real necessidade, descobrir esse ponto inicial. E a manutenção, né? Um outro ponto que assim, puxando o gancho, é a manutenção. E isso eu observo muito ao longo desses 12 anos, né? Se você me perguntar assim, Fernando, o que você acha que mudou, né, ao longo desses seus atendimentos, com acesso à informação, quando você atende hoje os seus pacientes? Eu hoje eu vejo que eu não trabalho mais reeducação alimentar como eu trabalhava no meu início de formada, né? Então, durante muito tempo, as pessoas tinham um real não entendimento entre o que é carboidrato, o que é proteína. Whey protein é bomba, suplemento é nocivo. Eu consegui pegar ainda esse momento. Então, eu trabalhava muito dentro dos meus atendimentos
essa conscientização, né? De, olha, para aumenta o consumo de frutas, né? Olha, tenta diminuir isso, né? Poxa, olha, McDonald's... É engraçado, esse raciocínio qualitativo, lá no início, né? Sei lá, 7 anos atrás, eu sinto que existia uma dificuldade, uma necessidade, né? Dificuldade de compreensão e uma necessidade de trabalho maior com esse foco, né? De ensinar, mudar a qualidade da alimentação. E isso, durante muito tempo, já foi suficiente para as pessoas mudarem, né? Então, elas começavam a fazer, tiravam ali o pão branco, botavam para o pão integral, mudava a qualidade do queijo, né? Melhorava uma preparação, começou a usar mais azeite, e isso já era suficiente. Hoje, dentro do consultório, e aí eu falo da dificuldade que algumas pessoas têm de compreender isso, que a gente está numa fase onde muitas vezes o nosso público, né, que a gente trabalha na maior parte do tempo, que é o público ativo, que é o público que tem contato com informação, que busca, né, que já passou por outros profissionais, por outros boxes de CrossFit, eles já estão, entre aspas, prontos. Eles já entendem que a atividade física é importante, que uma alimentação mais, né, mais natural é o essencial. Só que eu trabalho o detalhe. E aí eu acho que também é um outro ponto dessa fórmula de você emagrecer para sempre, que é o que a gente estava falando. Qual é a sua necessidade? Você vai comer batata doce para sempre, você vai comer clara de ovo e ovo inteiro para sempre. Você, né, a não ser que você tenha uma intolerância ou algo que realmente te contraindique usar. Mas dentro de um cenário saudável, eu sempre falo, cara, não pensa que toda vez que você for na nutricionista, não só em mim, como qualquer outro colega de profissão, e você toda vez vai ver uma super alimentação, que você está se enganando, né? É igual talvez chegar todos os dias no box de CrossFit e achar que todo dia você vai aprender um movimento novo. Não, a nossa vida é feita de repetição, né? O repetir, a manutenção, você precisa todo dia se alimentar. É um processo, né? É o processo a gente da falou muito, continuidade, né? Exato, a gente falou isso muito ontem aqui também, né? A gente trocando uma ideia aqui com outros colegas aqui também, a gente falou nesse processo, de respeitar esse processo e ter paciência no processo, né? Total, isso é muito, cara. O que acontece? Acho que é uma das palavras, paciência e foco, né? Eu acho que são dois, porque se de fato você quer, e eu sempre faço associações com algo que a gente muitas vezes almeja na vida, né? Então, sei lá, a galera que pensa muito em concurso público, o quanto que essa galera não abre mão de acordar mais tarde, porque, caraca, tem que ler não sei quantos livros, né? Eu falo de mim também quando tenho que preparar uma aula, não dá, de repente, para nessa noite eu dormir tão bem, eu vou ter que abrir mão um pouco do meu sono, ou eu vou ter que, de repente, não treinar nesse dia, né? Eu vou ter que abrir mão de situações em prol de um objetivo. E o que eu vejo é que as pessoas, e falando naquela manutenção que eu falo demais, acabei perdendo, mas veio novamente o gatilho, as pessoas têm uma dificuldade em dar continuidade. E talvez a atividade física, principalmente no CrossFit, vocês estejam vendo isso menos, tá? Mas os pacientes, eles às vezes vão numa consulta do nutricionista e eles querem resolver o problema de 10 anos, né? Ou ter uma resposta em um curto tempo, e os trabalhos são feitos de médio a longo prazo. Eu preciso entender o meu paciente da mesma forma que o Ed, quando olha um aluno agachando de forma inadequada, até que talvez aquela pessoa execute, né, o exercício da sua forma correta, toda vez ele vai ter que ir lá e falar, olha, é assim... Olha a mão, olha o pé, olha a coluna, olha para frente, não sei o que, abre mais o joelho. Enfim, e a nutrição, ela tem essa necessidade de ajuste também. Então, você precisa retornar, você precisa mandar mensagem para o teu nutri e falar, olha, não está funcionando, não me recuperei, não me senti bem com essa estratégia de pré-treino. Então, existe uma necessidade de dar continuidade. As pessoas não dão, as pessoas querem pegar uma única planilha alimentar, um único protocolo, é low carb, agora eu vou fazer jejum, vou comer quando eu quiser, vou comer daqui a 53 horas, e chega, enfim, começam com aqueles como se fosse moda, né?
né, com aqueles modismos, enfim, que são extremamente estimulantes, muitas vezes, pelas promessas que são feitas, mas, de fato, são mais tendenciosos a ter uma falha do que gerar uma resposta positiva, né? Muito bacana. Ontem eu fiz uma live aqui com um aluno, cara, que tem uma história incrível, assim, sabe? Ele tá com a gente há mais de 2 anos, e ele perdeu 30 quilos em 2 anos, né? E hoje ele tá conseguindo fazer exatamente isso. Ele não precisa fazer mais dieta. Cara, ele criou uma rotina, 30 quilos, saiu de uma depressão profunda, né? Isso é muito, muito, muito comum, né? E a gente pouco falado. E hoje ele vive uma vida, ele precisou passar por esse processo, respeitou, teve paciência no processo, e hoje, 30 quilos a menos, ele vive uma vida normal, né? Enfim, sai fim de semana, bebe cerveja, mas uma coisa que ele faz, né, que quase ninguém faz, ele cria uma rotina, né? Ele tem uma regularidade, né, de treinos e enfim, comer mais saudável do que menos saudável durante um período, né? Digamos, uma semana, ele come mais saudável durante uma semana, mais dias durante uma semana do que menos dias. Então isso faz com que uma rotina... né? A regra de você... Existe o equilíbrio. É óbvio que o meu paciente me pergunta, exato, Fernanda, se eu não sair, eu vou ter uma resposta mais rápida? Possivelmente sim, né? Se você tentar errar menos, a tua resposta, certamente vem numa velocidade daqueles que se dedicam mais. É natural, né? A nossa dedicação, ela guia, sim, as nossas metas. Óbvio que existe a questão do metabolismo, existem desordens, existem situações aonde pode ser que em determinados casos essa velocidade, por mais que haja a determinação, ela venha de forma mais gradativa. Mas você me botou num ponto que era fundamental e as pessoas não se estimulam. Quando você fala assim, olha que louco esse gatilho, você fala assim, ele perdeu 30 quilos. Pô, a galera que está assistindo deve olhar e falar, caraca, 30 quilos. De fato, muitos quilos. Mas se você colocar isso num trabalho de médio a longo prazo, que é o que eu falo para muita gente que quer emagrecer, mas a galera quer milagre, a galera quer perder 10 quilos em um mês, a galera quer... né, transformar essa vida inadequada em 30 dias. Não vai, esquece no ponto do vigário que não vai dar certo. O que você, na verdade... E olha que louco, se esse cara, ele perdeu, se a gente for fazer uma média, ele perdeu 1 quilo, um pouquinho mais de 1 quilo por mês. E as pessoas, se eu falo isso numa consulta, ninguém volta, né? Mas eu falo, eu não tô nem aí, eu falo, ó, pode perder até tanto, né? Na literatura, teoricamente, a gente consegue ter uma perda saudável chegando até mais ou menos 1 quilo por semana. Óbvio que isso também não é uma regra, é uma média, tá? Mas, teoricamente, a gente consegue um feito com qualidade mais ou menos dentro desse cenário. Quando você está muito desorganizado e aí você está muito inflamado, com edema, provavelmente essa perda inicial ela vai ser mais significativa, né? Que a gente brinca que fala assim, cara, foca no início, meu amigo. Foca no início, porque geralmente o início ele te dá uma porrada que você fica, né, vislumbrado, fala, caraca, perdi, nossa, tantos quilos em tantos meses. Mas é natural que o teu corpo comece a desacelerar e ter novas adaptações, começa também a melhorar a massa muscular, você começa, né, a ter uma melhora na tua composição. Não necessariamente o emagrecimento sempre vai vir com essa perda de peso, não, vai ter um momento que ele pode até estagnar. E você vai falar, caraca, meu Deus, mas eu estou fazendo tudo certo, o que eu posso fazer? Continua a caminhada, continua subindo os degraus, não para, né? Parar não vai dar certo. Voltar ao que você fazia não vai dar certo. Então você só tem uma possibilidade, foco, né? Eu falo. A opção de parar não é uma opção, né? Não. Então parar você não tem essa opção, né? A não ser que de repente por algum outro motivo, mas não existe essa opção. De repente você tem que se ajustar e continuar, né? O que não está dando certo? De repente a modalidade, não me adaptei com CrossFit, ótimo, vamos procurar outra coisa, né? Não me adaptei de repente com essa dieta ou com nessa nova rotina. Não, vamos se ajustar. O que a gente tem que fazer é encontrar formas para tocar uma vida melhor. Não adianta ficar sentado. Foi bem legal
Achando. Você tocou num ponto agora, Ed, que foi legal. Você puxou um gatilho que talvez eu não puxaria. E tem um estudo muito interessante que foi publicado recentemente, onde ele faz um comparativo com várias formas de você planejar uma alimentação, né? Então, dieta do Mediterrâneo, dieta restritiva, dieta low carb, dieta paleo, jejum, cetogênica. Então, ele fez, digamos que ele pegou aí tudo que a gente tem de protocolo dentro da nutrição e jogou num estudo. Tipo assim, existe uma melhor dieta? Existe, de fato, uma fórmula mágica, né, para perda de peso? Se a gente for pensar de forma aguda, sim. Por isso que essas dietas que você come folha e vive de luz solar, você emagrece muito em pouco tempo. Porque a tua perda de peso, ela tem uma relação com déficit energético. Se você está comendo muito menos daquilo que você necessita... A conta não fecha, né? Você vai emagrecer. Existe, né? Aliás, o princípio do emagrecimento ele é esse, né? Mas é óbvio que existem outras questões envolvidas, saúde intestinal, né? A questão da genética, enfim, existem outras questões que podem também, questões emocionais, tudo isso pode ter uma relação também com o emagrecimento. Mas, a grosso modo, é cálculo, né? Eu faço cálculo. Se a pessoa chega lá, eu quero ganhar tanto, eu vou fazer lá a taxa metabólica basal, que é o que ele precisa, né, dentro da necessidade dele, da máquina dele, mais a atividade física que ele faz no dia dele, mais o que eu quero que ele ganhe. Aí faço lá mais 400, 500 calorias. Quando eu penso no emagrecimento, é a mesma coisa. Eu faço a avaliação corporal dele, ou pelo menos eu pego ali o peso, a altura, faço foto, jogo ele dentro da fórmula que mais se adapta àquela realidade, né? Vejo ali o fator atividade e faço uma redução, faço uma estimativa. E eu não posso trabalhar com grandes restrições, porque eu começo a gerar gatilhos inadequados. A dieta que é mais restritiva, agudamente, pelo estudo mostra, claro, você vê que a queda ela é a maior quando comparado às outras estratégias. Só que o rebote é absurdo, é a que mais gera rebote. Então, assim, você tem aquela satisfação inicial, perdi 50 quilos em um mês. Mentira, né? Mas, enfim, vamos brincar aqui com os extremos. Perdi 50 quilos em um mês. Que bom. Depois, aliás, que problema, né? Porque depois você vai ter certamente um reganho significativo. Fora alterações emocionais, né, gerando gatilhos de compulsão, alteração nutricional, enfim, várias outras questões clínicas que podem ser associadas às dietas restritivas. Mas, resumindo esse estudo, a dieta que mais teve sucesso, né, um equilíbrio interessante, uma perda interessante, foi a alimentação com restrição calórica mais atividade física, né? Então, né, existe um mito que a nutrição é 70%. Tem gente que adora falar isso. A nutrição é tantos por cento. Atividade física é tantos por cento. Para mim é 50-50. E você não vai chegar sozinho só com estratégias nutricionais. E no meu ponto de vista, você também tem um limite de evolução quando você só pratica algum esporte ou alguma modalidade. Por melhor que você seja, você precisa do casamento, nutrição né, e uma boa orientação, uma boa planilha de treino. Então, assim, no resumo deles, na conclusão, na discussão, eles trazem também uma informação interessante que a melhor dieta é aquela que se adapta à realidade do paciente, é aquela que o paciente vai conseguir dar continuidade, né? Não adianta você pegar um protocolo que não se adapta à sua rotina, que você, poxa, tem muito mais sensações negativas de ansiedade e do que você ter uma perda lenta, né? 1,5, se a gente fizer o cálculo aí é isso, gente. Em 2 anos vocês eliminam 30 quilos, cara. Né? No 30 quilos você não vai perder da noite para o dia. 1 quilo de gordura são 7.700 calorias. Né? Um treino de crossfit, quem treina tipo, na intensidade, no pico da onda, vai estar gastando aí 700 calorias, que é uma das modalidades
que eu trabalho que tem um gasto elevado, tá? E a gente tem aí uma variação. Tem atividades que tu vai gastar 200, tem atividades que tu vai gastar 300 e tem atividades de alta intensidade, como muitas vezes um WOD, um treino de CrossFit. Alguns momentos, sim, né? Sem dúvida. Exatamente. Vale ressaltar, a gente entrou nesse assunto aqui desse meu aluno, né? Porque ele tem uma história incrível, assim. E ele falou uma coisa bem bacana ontem, né? E eu acho que é legal pra gente deixar registrado aqui, que ele falou o seguinte, a primeira coisa que ele fez, que ele não se enxergava, ele estava já com 30 quilos a mais, estava com 105 quilos, eu acho que ele deve ter 1,72 m, 73, então, ou seja, tá bem, um sobrepeso bem legal aí. Então, ele falou assim, cara, eu não sabia que eu precisava de ajuda. Então, o primeiro start dele foi, peraí, eu vou procurar ajuda. E o médico dele fez uma coisa muito bacana, que eu acho assim, cara, surreal, assim. O médico dele falou o seguinte, meu amigo, você tem que procurar ajuda. O médico falou, o psiquiatra dele falou pra ele, que ele também estava com a depressão profunda. Ele falou assim, você precisa encontrar uma atividade de alta intensidade. Inclusive tem uma galera aqui em Copacabana que corre aqui na quadra, que fica na Bolívar, tal, você vai procurar eles e vai procurar um nutricionista. Olha que bacana. Sim, é muito legal. Então, ou seja, é muito bacana isso, porque o médico, muitas vezes, eu falo isso porque a gente tem vários médicos aqui, a gente conversa muito sobre isso. Muitas vezes a postura do médico é receitar, sei lá, remédio, né, para aquele paciente, e com medo de perder aquele paciente, né, fica ali não sei quanto tempo, tendo aquele paciente na mão e fazendo ali, enfim, só indicando medicação. Não, esse médico falou, cara, você precisa procurar ajuda, vai fazer atividade de alta intensidade, vai procurar uma Nutri e a gente vai ver o resultado. O que aconteceu? Também, né? Exato, olha, só resumindo. E hoje ele não toma mais a medicação, ou seja, ele suspendeu todo o tratamento que ele fazia, ele suspendeu toda a medicação que ele tomava. Ele substituiu, né, uma medicação pesada, porque eu lembro quando ele começou nas primeiras aulas, ele chegava aqui tão dopado de medicação que ele não tinha uma deficiência muito grande, assim, de entender, né? Porque ele estava muito, muito dopado, assim. Então, o que acontece? Ele hoje, cara, é uma satisfação para a gente tão grande, porque hoje ele conseguiu entender que não precisa fazer, muitas vezes não precisava daquela medicação, mas sim de criar hábitos saudáveis. Olha que troca fabulosa, né? Eu trabalho muito, e aí puxando o gancho, né, para a necessidade da equipe multidisciplinar, dentro do tratamento, e quando a gente fala de obesidade, quando a gente fala de excesso de peso, a gente tem que entender que não é somente o cara não tem uma força de vontade, o cara não tem, né, existe uma história por trás, existe, né, enfim, relações diversas. Uma amiga mesmo se posicionou, a Flávia, uma nutri também que eu, enfim, admiro muito, e associando abuso sexual na infância com obesidade, né? Tipo, falando um pouco do público feminino, a gente estava até sinalizando um público masculino, mas que não deixa de ter, né? Enfim, tem meninos que também são abusados na infância, e o quanto que isso, né, essa doença, e aí você gera uma doença emocional, isso pode gerar um gatilho de, na fase adulta, você ser um obeso, porque o alimento, ele também é uma droga, né? Ele gera esse gatilho de droga. Então, o tratamento, eu sempre falo, eu acho que em alguns momentos, sim, o medicamento ele vai ser extremamente importante, principalmente se a gente pensar numa condição clínica onde o cara já está alterado, ele precisa, né, ter uma solução mais imediata, e muitas vezes a medicação, até que o hábito de vida, de treino e de alimentação se torne, né, uma verdade dentro dessa vida, ele vai precisar de um apoio clínico. E hoje eu vejo que os novos médicos, né, a galera mais jovem, né, até entendendo um pouco também que a medicina teve uma transformação, né, gente? Assim, o cara que falava realmente da alimentação, o cara que ditava o que era certo e errado, sempre foi o médico. Essa é a nossa realidade. A nutrição, ela não tinha nem muito, sei lá, ela era mais voltada para a cozinha, para a parte de Wuhan, né, como a gente tinha esse preconceito, né? A nutricionista sabe cozinhar. Cara, eu sei me virar. Cozinhar não só... Tenho umas amigas que arrasam aí na cozinha, mas eu sou uma... Sei lá, sou muito boa não, mas faço umas gororoba aqui gostosas. Então, a gente precisa entender, e aí a necessidade de você estar
realmente com os profissionais de qualidade, porque o profissional de qualidade ele vai entender como esse médico que, olha, vamos começar com um tratamento medicamentoso, mas o que vai fazer você mudar essa chave, o que vai resolver o teu problema, não é a medicação, é teu hábito de vida. Então, meu amigo, ó, começa a comer melhor, tá? Porque não adianta colocar combustível adulterado dentro da tua máquina que não vai dar certo, né? Procura, ó, até a Flavinha entrou agora, uma médica ó, que eu amo, tive uma live com ela, doutora Flávia. Seja muito bem-vinda aí, Flavinha. Ela, enfim, eu indico muito a Flavinha. A Flavinha é uma super endócrina, trabalha com longevidade, conhecia garota na minha época de casa, de Santa Casa da Misericórdia. A gente trabalhava com a obesidade, falando de emagrecimento, né? Então, quando eu pego um paciente que ele não passou, e eu estava até falando com uma amiga ontem, de Araruama, obesa, que fez redução de estômago, e hoje, graças a Deus, olha que louco, ela perdeu peso com a cirurgia, né? Teve várias alterações clínicas, né? Enfim, tireoidianas principalmente, só que nunca conseguia se adaptar a treino e tinha uma alimentação não muito interessante. Então, ela perdeu muito peso com a cirurgia, mas continuou obesa. Essa era a realidade dela. E eu falava, caraca, amiga, e olha que, né, uma amiga próxima. Eu falei, pô, amiga, muda, pô, eu tô aqui, se você precisar, eu faço. Já fiz 500 planejamentos para ela, falei. Sabe quando que a chave virou? Quando ela encontrou, e agora ela é uma remadora, canoa havaiana, tá apaixonada. Teve um emagrecimento de setembro do ano passado para agora, que você não acredita. Tá pé da vida que tá querendo emagrecer mais. Eu falei assim, olha, safada, tu ficou fora do peso tua vida inteira. Agora tu tá achando que é mágica esse negócio. Agora eu falei, calma. E eu falei para ela da necessidade dela, porque ela tá toda desajustada, de ter um acompanhamento com médica, cara. Não adianta. Eu vou cuidar da alimentação dela, ela já tá treinando, como o Ed pode prescrever o treino, eu posso passar a dieta, mas você pode ter uma alteração endócrina, né? Só que a Flavinha lá na consulta, ela também falou, olha, eu tô te passando um remédio, mas se tu ficar tomando só remédio, eu não vou fazer milagre. Né? Vou até brincar, não adianta ficar tomando Victosa e achando que vai ficar, meu amor, maravilhosa. Não, é alimentação, talvez uma ação medicamentosa e atividade física. Até chegar no momento que realmente você vai na Flávia ou em qualquer outro médico só para fazer manutenção. Flavinha vai olhar para você e vai falar assim, cara, você está incrível. Né? Olha, continua com o teu ômega 3, continua com a tua atividade física, continua comendo direito, que esse é o segredo, né, da saúde, né, o médico. Ô Fê, me diz uma coisa, já que a gente está falando em processo de respeitar, ter paciência nesse processo, né, que não é fácil, né? Já falando em erros, assim, quais são os principais erros nesse processo de se manter magro, né? Porque emagrecer não é tão difícil assim, né? Quer dizer, de forma saudável, né? Mas os principais erros que as pessoas cometem no processo de emagrecimento, o que você acha? Se tivesse que citar alguns, assim. Primeiro eu vou falar do sono, tá? É um ponto que a gente vem abordando muito dentro de congressos, dentro, enfim, de quando a gente fala de emagrecimento, um dos pilares, né, do equilíbrio do nosso ciclo circadiano, que controla todas as nossas funções, né, enfim, endócrinas, metabólicas. Então as pessoas às vezes ficam muito preocupadas com a dieta, com o exercício e se esquecem dos detalhes. Só que a nossa máquina, ele é um grande quebra-cabeça. E qualquer peça fora do lugar certamente vai dificultar o teu processo. Uma dessas peças, e uma peça muito importante no teu quebra-cabeça, é o sono. Quando você desequilibra a tua noite, você desequilibra a tua máquina. E aí você começa a ter uma maior possibilidade de aumentar, por exemplo, a tua glicose. Você tem uma grande possibilidade de você ter uma alteração endócrina, você começa a ter uma queda de testosterona, uma alteração no teu GH, você começa a ter uma dificuldade em produzir melatonina, que é o nosso hormônio, né, do sono, principalmente. Ele tem outras funções mais do sono, né? Tanto que ele é até correlacionado com longevidade. O sono, ele é vida, tá, gente? Então, essa loucura agora de Netflix até 3 horas da manhã, porque eu tô em quarentena, eu vou acordar meio-dia, porque eu posso fazer o meu horário, esquece, tá? Isso vai só desajustar. Ontem eu falei com uma atleta, atendi uma atleta minha, Gabi, também, enfim, também trabalha com esporte,
E ela falou, caraca, Fernanda, tô muito ansiosa, já ganhei um pouco de peso, tô treinando dentro de casa, meu horário tá todo louco. Eu falei, ó, não surta, volta pra tua rotina. Porque esse detalhe do sono, ele é, assim, bingo para muita gente. Muita gente tem feito muita coisa certa e só tá dando mole no sono. E às vezes fica, por que eu não tô evoluindo? Por que isso? Sono. Então, assim, dos pontos é o sono. Um outro ponto que eu sempre falo e que as pessoas também ainda têm um pouco esse hábito, vem melhorando, as pessoas estão se conscientizando, porque muitos profissionais da área focam também nesse tema, que é a questão da sabotagem, né? Então, assim, eu faço alimentação de segunda, quinta, sexta, sábado, domingo, tô liberado, vou comer, vou beber, foda-se o mundo. Não vai dar certo, tá? Você tem uma brecha, né? E aí a gente fala até um pouco dessa relação 80-20. Mas não é 80-20 na semana, é 80-20 no teu dia livre. Então tem gente que às vezes fala assim, Fernanda, tem um dia livre? Eu falo assim, olha, você pode ter, e eu acho que isso é natural, né? Você vai ter um almoço em família, talvez agora menos, né? Mas você vai, sei lá, ter uma TPM, você vai querer ver um filme, você vai, sei lá, querer comer uma besteira. É natural que a gente tenha essas necessidades. Agora, é 20% de um dia. Então, é tipo uma refeição, né? Não vai ser muito mais do que isso. Você pode ali se permitir. Agora, essa coisa de sexta, sábado, domingo, quando você faz um cálculo, né? Você está fazendo aí 50% do teu dia, 50% do teu mês errado. Chega quase mais ou menos isso, né? Então, eu brinco que você tem que ter, então, 20% de um dia. E aí você se permite, né? E aí você come o que você quiser. Então, acho que é um pouco isso. Eu acho que as pessoas se sabotam muito, né? As pessoas não pensam nos detalhes como sono, que é extremamente importante. As pessoas também não fazem a manutenção, que é o que a gente estava falando. Elas se predispõem a fazer aquilo por um tempo, né? E por isso que desafios, né? Por isso que essas propostas de trabalho, elas são extremamente comerciais. E eu até trabalhei com vários programas com esse foco. Só que eu gosto de deixar sempre muito claro que é um start, galera, entendeu? Você botar um tempo, é tipo assim, é para tentar, né? Infelizmente, o ideal seria que a gente não precisasse. É fazer assim, vamos fazer um projeto de 365 dias, vamos fazer um projeto de vida. É mais ou menos assim que a gente pensa. Exato. Só que muitos de vocês se estimulam com um tempo mais limitado. Então, assim, até é legal que você trabalhe em grupo, fica todo mundo motivado, a gente foca, né? E realmente o foco, ele acelera o processo. Então, mas é muito importante você dar continuidade, né? Eu mesma, a gente começou antes da pandemia um desafio muito legal de 45 dias, né? De uma alimentação mais limpa, de uma atividade física mais intensa, sem tentar, né, errar, se permitir menos, enfim, começar a ter esse entendimento da necessidade da regra. A gente, infelizmente, teve aí o contratempo da quarentena, mas em breve a gente vai estar... Vamos voltar, sem dúvida. Projeto, mas essas pessoas do projeto, não adianta passar 45 dias e agora resolvi o problema da minha vida, que esquece. Claro. Né? Vai voltar para o que era antes, talvez até pior, porque o processo de envelhecimento está aí só para piorar as coisas, né? Então, conforme a idade vai avançando, apesar da gente ter sempre uma resposta independente da faixa etária, as respostas continuam acontecendo. Recentemente até tive um resultado incrível. Ela faz em conjunto CrossFit. Ela tem 55 anos, a Lúcia, uma paciente minha, que, cara, é porque a gente não pode postar foto de antes e depois, né? Na nossa legislação a gente não tem essa permissão. Cara, mas eu vou te dizer, se eu postasse, as pessoas não iriam acreditar. E a gente está falando de uma mulher de 55 anos, né? Então, assim, às vezes a gente fala assim, poxa, eu já tô com 40, não adianta mais nada. Aqui não adianta mais, gata, é só você se sacrificar, entendeu? E dar continuidade, entendeu? A galera para no meio do caminho aí, meu amigo. Esquece, parar de trabalhar vai continuar rico? Não vai. Sem dúvida. Cara, isso aqui é um bate-papo que é pra gente estender, né, para outras lives e tal. Infelizmente a gente tem uma hora só, né? E a gente vai ter que caminhar aqui já pro final, assim. Deixa a galera entender, assim, cara, pra já, muito obrigado, de verdade, assim, tá? Pela tua participação, por esse bate-papo aqui, que cara, é muito, muito rico pra gente. Me fala uma coisa, fala pra galera aqui, onde que as pessoas podem te encontrar,
onde que a Fê trabalha, só para o pessoal Legal. entender, deixar registrado isso. Então, agora eu trabalho, né, sem quarentena. Hoje no Rio de Janeiro eu atendo em Copacabana, bem pertinho do box ali, da Bolívar. Numa clínica de físio. Tem um outro consultório que é um pouquinho mais próximo da Dias da Rocha. Então, tenho 2 pontos de atendimento em Copacabana. Atendo na Barra da Tijuca, ali próximo da Olegário Maciel, dentro de uma loja parceira, que é o pessoal da D Vitaminas. E faço agora, né, em quarentena, os atendimentos online, né? Até o pessoal aproveitando, a gente está com valores diferenciados, né? O pessoal da KM tem um super benefício, que é dentro da nosso clube de vantagem, Seu Nutri, né? Junto com a minha equipe, junto com uma galera aí que eu confio, em gênero, grau e número. E aproveitem, eu acho que não só eu, como vários outros profissionais também estão trabalhando com valores diferenciados, exatamente para estimular a galera que mesmo em quarentena, mesmo com as dificuldades, não dá para parar de se cuidar, né? E talvez o cuidado agora tenha até uma relevância maior, que é a questão da imunidade, né? Então, assim, a gente está vivendo uma situação que a saúde, ela é fundamental. Aí uma lindona também, Flávia Cífer, outra Nutri, Peraça, orgulho, lindona, também trabalha com Flávia Junqueira. Legal. Amor, lindona. Infelizmente a gente vai ter que já encerrar aqui esse bate-papo tão bacana. E agora, tipo assim, eu sei que não tem receita de bolo, a gente acabou de falar sobre isso aqui. Mas você hoje, né, se dá uma dica, né, para aquela pessoa que fica brigando com a balança o tempo todo, né, que a gente fala aquele efeito sanfona maluco, que dica você daria para essa pessoa? Assim, cara, resumir assim em poucas palavras, para a gente encerrar. Vamos lá. Não acredite em milagre, procure uma equipe multidisciplinar para entender o seu caso, entenda a sua necessidade dia, para você poder dar continuidade ao processo. A suplementação, ela pode ser um diferencial, mas existe uma necessidade de você ter uma indicação individualizada, porque um bom suplemento pode se tornar negativo dentro de uma má utilização. O que mais? Sono, extremamente importante, né? Cuide da sua saúde noturna, cuide da sua saúde intestinal, isso é extremamente importante. O intestino pode gerar uma situação obesogênica, tá? Hidratação, que é um ponto que as pessoas também não se atentam. Então, hidratação, nosso corpo depende, praticamente mais de 50% do nosso corpo é água. Então, assim, se preocupe muito com hidratação. Se exponham ao sol, exercitem-se e se alimentem adequadamente. Cara, gratidão pela tua presença aqui, pela participação. Muito feliz mesmo, bate-papo muito gostoso. A gente podia ficar horas aqui falando sobre isso. Show. Mas tem uma horinha, temos 26 segundos aí. Então, gente, muito obrigado quem esteve aí participando, quem esteve aí, acordou cedo para ver a gente. Muito feliz aqui, gratidão máxima por vocês. E deixa aí o último recado, a gente tem 17 segundos, é com você, vai, rapidinho. Vamos lá. Galera, sigam a Nutri, tá? Conheçam um pouquinho do meu trabalho, www.mariafernandapio.com.br. Ali tem um resumo da minha história. Ou me sigam aí no Instagram, mfpio.